visto os pressupostos. Então, vamos rodar e ver como interpretar a regressão, né? De modo explicativo ou de modo preditivo. Então, vamos ver um pouquinho. Eu vou tentar fazer uma abordagem um pouquinho diferente, né, daquela forma, né, de ver os pressupostos, porque aquilo, na nossa prática, a gente não aplica muito, né, para fazer os artigos, é mais assim, para verificar e para ter a certeza de que os modelos são aplicáveis e precisos, mas na prática mesmo a gente utiliza alguns outros recursos que o SPSS disponibiliza que adiantam um pouquinho a nossa vida, tá? Então vou mostrar um pouquinho para vocês. Deixa eu só abrir aqui os arquivos antes de eu compartilhar minha tela, só um minutinho. Ô Pedro, Sim? vai abrindo aí, deixa eu fazer uma pergunta. A gente roda a regressão, de repente ela te dá aí mais de 2 modelos, sei lá, 3, 4 modelos. E tem aquela opção da gente, na hora de rodar a análise, clicar lá no não padronizado e ele já fazer o cálculo do estimado, né? Sei lá, por exemplo, massa muscular. E esse estimado, ele não é do melhor modelo? Que eu entendo, ele tinha que gerar um para cada modelo. Entendi. Mas a gente pode ver aqui na prática qual que ele roda, se é do primeiro, se é do último. Porque aquela brincadeira que eu estava fazendo, até te mandei, eu fiz lembro. o caminho e tal, e ele gerou um modelo só uma estimativa. Então, eu não sei se é do primeiro, se é do melhor. E você não conferiu pelas variáveis, você não viu? Não conferi. Tipo, de pegar o valor da estatura, multiplicar pelo E calcular, coeficiente não parcial. fiz. Lá no Excel, né? Não fiz. A gente faz aqui para ver isso. Beleza. Bom, deixa eu apresentar aqui que já abriu. Estão vendo a minha tela? Sim. Eu não enxergo vocês. Obrigado, André. Bom, então aqui temos aquele banco de dados que vimos os pressupostos para realizar a regressão múltipla, linear múltipla, e o banco tem várias variáveis, como nós já vimos, de dobras cutâneas, perímetros e várias outras informações. Então, vamos criar aqui um modelo de regressão múltipla. Então, nós vamos em analisar, regressão, linear. E aqui tanto faz, né? Tanto para regressão simples como para múltipla é o mesmo local que nós vamos, né? Analisar regressão linear. E aqui a gente decide se essa regressão ela é simples ou múltipla. Lembrando que a simples tem só uma variável independente e uma dependente, e a múltipla tem mais de uma variável independente e uma dependente, ok? Então, a nossa intenção aquele dia era predizer a massa muscular, os valores, né, de massa muscular. Então, eu vou selecionar aqui essa variável. Então, deixa eu só abrir aqui mais a janela para enxergar melhor essas variáveis. Sempre gosto de trabalhar com esse PSS bem aberto assim, para poder enxergar o nome de todas elas. Então, aqui nós temos uma estimativa do Kim, né, do artigo do Kim de 2016, 2006, que ele fez medindo, né, por tomografia e ressonância magnética a massa muscular, e ele propôs um coeficiente para estimar a massa muscular. Tá? Então, isso aqui é uma variável de massa muscular, mas ela é estimada. Nós vamos supor aqui que ela seria uma variável de referência, né? Uma variável medida lá pela tomografia ou pela ressonância. Então, esse estudo do Kim criou uma equação, né, de regressão múltipla para estimar a massa muscular. Então,
essa variável é com base, foi feita, né, calculada com base nesse modelo do Kim. Mas, hipoteticamente, vamos supor que ela foi medida por ressonância, tomografia, que é atualmente o que chega mais próximo da dissecação em vivo, né, que é o padrão ouro, né, da composição corporal. Todos sabem. Dissecação in vitro, né? Porque em vivo você não consegue. Assim, os estudos que validaram, né, a tomografia e a ressonância como medidores, né, da massa muscular, fizeram esse processo com cadáveres, né? Pegaram os cadáveres, dissecaram, pesaram, né, a massa muscular e antes disso tinham estimado com a ressonância, com a tomo. Então, assim, é o que chega mais próximo que a gente conhece dos cadáveres, né? E aí nós vamos admitir que essa variável veio lá da tomo ou da ressonância magnética. Só um pressuposto inicial. Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos usar um método de fazer a regressão múltipla um pouquinho diferente. Nós vamos escolher aqui a regressão múltipla do tipo stepwise. O que é isso? A regressão múltipla do tipo stepwise vai analisar a importância de cada variável que nós colocarmos aqui no modelo e vai nos retornar modelos somente com aquelas variáveis independentes que fizerem sentido ou tiverem importância para explicar essa massa muscular. Então, por mais que a gente jogue aqui variáveis que não tem nada a ver com massa muscular, vamos pensar em algo aqui. Deixa eu ver aqui. Talvez o perímetro do pulso ou do punho, né, que não tem uma relação assim com massa muscular, ou a gente acredita não ter. Então, por mais que a gente coloque variáveis que não tem nada a ver, esse modelo, né, de regressão, ele vai retirar isso. Ele vai desconsiderar de acordo com a relação que tiver com o que nós estamos propondo. Mas, na prática, os pesquisadores, né, que estão assim antenados com a literatura, que conhecem, né, essas variáveis, já têm um pré-conhecimento daquilo que tem relação, né? Então, eles já conhecem outros modelos, já sabem aquilo que possivelmente tem uma melhor relação. Então, nós, supostos pesquisadores dessa área, vamos selecionar aquelas variáveis que nós achamos que teriam relação com a massa muscular. Então, eu quero que vocês me ajudem a selecionar aquelas variáveis que cada um acha que tem essa relação. Então, vamos começar. André, me fala aqui da lista que você está vendo, qual dessas você acredita que tem relação com a massa muscular e qual seria importante, né? Por exemplo, o sexo, a idade e etc. Idade? A idade cronológica? Isso. Tá, então vamos ver aqui qual que é. Já é chronological age, né? Então, aqui nós temos a idade cronológica em valores decimais, né? Com vírgula. Certo. Alguém mais que está conseguindo ver, me fala mais uma variável aqui. Pedro, posso falar? Pode. E já veio uma pergunta junto, era do sexo. Certo. Mas no caso do sexo, você coloca, por exemplo, 1 e 0, tipo 0 para masculino e 1 para feminino? Ou você tem que fazer daquela outra forma, que nem faz variável dummy, que coloca 0, se não for feminino, e 1 se for masculino? Na verdade, dá no mesmo, né? Dá na mesma quando a variável tem 2 níveis, né? Mas quando ela tem 3 níveis, aí eu vou passar numa aula seguinte como que a gente estuda isso. Tá? Como que a gente nomeia essas variáveis? Por exemplo, vamos falar de etnia. A gente tem lá
etnia, vou só supor aqui, branco, preto e amarelo, né, que seria asiáticos. Então, tem uma forma correta de você abordar essas variáveis que chama, como você disse, de variável dummy. Então, você vai sempre escolher uma variável referência. Então, vamos supor, nesse caso, o branco vai ser referência. Então, ele é o número 1, e todos que não são brancos, né, amarelos e pretos, são 0. E aí você vai fazer, então, 3 variáveis dummy. Né? Então, você vai ter 3 variáveis diferentes. Você tem que testar em cada modelo, cada rodada, né, que você for testar para propor os modelos, você tem que pôr essa variável dummy diferente. Né? Então, uma rodada vai ser para os brancos, a outra para os amarelos e a outra para os pretos. Tá? Então, ela entra nas 3 tentativas para ver se alguma delas faz sentido. Se você estiver utilizando a Stepwise, que ele já seleciona automaticamente, você pode pôr as 3 junto, tá? Que ele vai te dar aquilo que fizer sentido. Mas aí numa próxima aula a gente vê sobre essa questão da dummy, tá? O Beleza, sexo, valeu. a gente tem que conferir, como o Márcio muito bem atentou, se ela está 0 e 1. Porque se ela não tiver, muda o sentido da análise. Ela passa a não ser uma variável qualitativa, mas sim numérica, o que não é verdade, né? O sexo é uma variável qualitativa. Então, eu vou conferir aqui por trás, olha, deixa eu ver, acho que está aqui mais no começo. Se o sexo já está codificado corretamente. Então, nós temos aqui o número 1. Vamos ver se tem... não foi nomeado, tá vendo? E parece que só tem masculinos aqui na amostra. Esse banco de dados é só eu lembrei, de meninos. Então, o sexo aqui, nesse caso, não vai fazer sentido. Se fosse um banco de dados e a gente quisesse prever a massa muscular utilizando o sexo, tivesse meninos e meninas, aí faria sentido incluir e sempre atentar para variáveis qualitativas se elas estão em 0 e 1. E geralmente, que eu vejo na literatura, o homem é sempre o número 1. Tá? Então é meio que um padrão assim da literatura. Bom, Márcio, já que o sexo não pode entrar, tenta me falar outra que você acredita que tem sentido. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Vou abaixar A aqui. circunferência da panturrilha, é isso? CA? Não, onde? Aqui é idade cronológica. Nossa, onde que eu li panturrilha aí? Ô Pedro, mas nesse caso, pubic hair, daria para entrar aí ou ia ter que fazer aquele... Vamos ver como que a variável está. Deixa eu ver se eu consigo... Não, por aqui não. Então, essa variável, ela também não foi... Não está aqui no banco de dados o significado de cada número, mas são níveis, né, da pilosidade pubiana, né? isso. Ela iria classificar só, né? Ah, E então são eu escolho outro. variáveis em níveis, né? Mas tudo bem, a gente pode incluir ela. O certo aqui é criar a variável dummy, tá? E fazer daquela forma. Né? Mas tudo bem, a gente pode incluir ela se ela tiver algum sentido e alguma relação. Depois a gente cria a variável dummy para terminar de checar essa possibilidade, né? Então, assim, o que faz sentido aqui da pilosidade pubiana? Então, quanto mais desenvolvido é um menino, maior, né, o grau de maturação que ele tenha, e claro, com o crescimento, o aumento dos hormônios,
isso teria relação com a massa muscular, né? Mais testosterona, mais força, e talvez isso com certeza vai ter um impacto na massa muscular, então faz sentido, né? Escolher essa variável. Vamos lá, mais alguém me fala alguma aí que julga que faz sentido. Todo o resto. Mas vamos tentar selecionar, pelo menos. Porque às vezes a gente pensa que alguma não tem importância, Pedro, e a gente se surpreende. Por exemplo, quando você falou perímetro de punho, por incrível que pareça, o perímetro de punho tem a ver com a musculatura, porque eu já fiz isso e já deu. Já deu significância. Tem relação, às vezes, melhor do que outras coisas. Então, assim, como o método Stepwise, ele faz essa pré-seleção, e ele entra, ele já verifica multicolinearidade, inclusive, e ele extrai automaticamente aquelas que têm multicolinearidade, acaba sobrando aquelas que realmente fazem parte do modelo. É claro que depois fica mais fácil de você excluir as medidas que são menos relevantes, porque, vamos supor, ele coloca 11 medidas no modelo. Você fala, mas tem 4 aqui que é inviável. Ou se eu já estou medindo uma coisa, não faz sentido medir a outra. Então, também é uma estratégia de você escolher as melhores variáveis para entrar, que entra no modelo, né? Depois de rodá-lo, né? Claro que, assim, a gente não está vendo nada de pressuposto aqui, né? Sim. É por isso mesmo. Como eu lembrei, né? A gente viu na teoria como faz e o que é necessário, né? Você apresentar para um artigo. Depois que a gente fizer aqui do Stepwise, se os modelos ficarem legais, tem revistas que vão exigir que você teste aqueles pressupostos. Ou revisores, né? Os pareceristas podem exigir. Então é bom que depois que você rode, tem os modelos, os melhores, que você rode os pressupostos para cada um deles. E aí a gente já sabe como fazer com base naquela aula passada, tá? Pedro, Oi? Pode falar, Fran. tá ouvindo? Sim? Você lembra que quando eu tentei fazer o exercício e a gente verificou junto, tinha relação com a pressão arterial? Lembro. Então. Então vou incluir essa variável aqui, ó, pressão arterial, a sistólica. Você lembra qual era? Vamos colocar as duas? Eram as duas. Vamos colocar as duas, que a gente vê qual tem mais relação, e a média, né, da pressão. Vamos voltar lá do início. Então, assim, como o professor disse, eu já vou acrescentar diversas variáveis que eu acredito que fazem sentido. Então, acho que aqui os anos para o pico de velocidade de crescimento faz, porque tem a ver com a maturação. A estatura, né, tem a ver com a massa muscular. O comprimento dos membros inferiores, eu tinha visto aqui. Leg length. O peso corporal sempre é apresentado, né, que tem bastante relação. O IMC. Vou incluir aqui algumas dobras cutâneas e a soma para a gente ver. Bom, acredito que seja melhor a medida do compasso Lange, pelo menos na literatura é mais bem visto. Só um minuto que eu vou colocar tudo de uma vez. Então, olha quantas variáveis independentes, né, nós estamos colocando. Vamos ver o que esse modelo retorna. Temos aqui os diâmetros. Então, vários diâmetros. Diâmetros aqui são circunferências, né, perímetros. Girth. Então, vou colocar vários perímetros. Os diâmetros ósseos, né, que podem ter relação
com o tamanho corporal podem ser determinantes. Eu não vou pôr variáveis da Dexa porque fazem parte da variável dependente, né? Eu acho que tá bom, né? O tanto de coisas que nós colocamos. Claro que com o artigo e com a literatura você vai ter um pressuposto teórico para incluir ou não determinadas variáveis, tá? Para testá-las. E uma delas pode ser um pressuposto válido, é a correlação de você testar previamente para depois incluir as variáveis. Aqui em estatística eu vou pedir o intervalo de confiança dos coeficientes da regressão. Vou pedir os diagnósticos de multicolinearidade aqui. Dá um continuar. Nos plots, eu não vou pôr aqui o histograma e todos aqueles pressupostos, né, que nós já aprendemos. Para salvar, eu vou pedir para salvar os valores não padronizados, que são, né, os valores provenientes do modelo de estimar, né, estimar a massa muscular com o modelo. O SPSS já vai montar a equação e já vai calcular o valor estimado da massa muscular para a gente. Então, nem é preciso ir lá no Excel, pôr todas as variáveis independentes, multiplicar pelos coeficientes de regressão e etc. Tá? Isso a gente vai tirar a dúvida agora que o Thiago trouxe, que como o modelo é de regressão múltipla, teoricamente são mais de duas variáveis independentes, e ele disse que só, e mais de um modelo, né? Além disso, ele reportou que o SPSS só trouxe uma equação, né? Valores de uma só equação. Então, nós vamos ver aqui o que está acontecendo, como nós podemos resolver essa questão. Vou dar um continuar. Em opções, aqui a gente não precisa mudar nada. O tipo da regressão é stepwise. Aqui o SPSS ele tem um recurso disponível. Se você quiser fazer a regressão em mais de um bloco, então, por exemplo, eu quero testar primeiro a idade, o peso e o IMC. Aí depois eu quero incluir nessa regressão, no bloco 2 eu quero incluir os perímetros. Aí no bloco 3 eu quero incluir as dobras cutâneas. Então você vê qual a diferença de incluir nesse modelo aquelas variáveis. Então será que elas fazem diferença para a predição ou para a explicação? Então, por exemplo, o estudo do Paulo, vou só supor aqui, ele estava pensando em verificar a densidade mineral óssea. Então, se nós fizermos por bloco, vamos imaginar aqui a força muscular. Será que a força muscular é determinante para explicar a densidade mineral óssea? Não sei. Vemos no primeiro bloco. Segundo, será que a composição corporal é importante? A quantidade de massa muscular? Vemos no segundo bloco. E aí depois, será que o desempenho funcional é importante? Vemos no terceiro bloco. E aí nós conseguimos ver essas diferenças com o avanço desses níveis. E aí se nós viermos aqui em estatísticas e clicar aqui em mudança do R², nós conseguimos ver a diferença, o acréscimo de explicação de cada bloco para cada variável inserida, tá? Ou conjunto de variáveis. Então, nós conseguimos ver se a adição dessas variáveis é significativa para explicar a densidade mineral óssea no caso. Tá? Então, só estou dando esse exemplo para vocês entenderem essa questão dos blocos. E é claro, quando você usa e faz o modelo por blocos, isso daqui obrigatoriamente vira um modelo Enter, né? Um modelo que roda com tudo aquilo que você pôr.
Porque se você roda por blocos, obrigatoriamente você está escolhendo qual variável entra em que momento, tá? Então eu vou voltar aqui. Então agora esqueçam essa questão dos blocos. Vamos focar aqui no nosso modelo stepwise, que seleciona cada uma das variáveis independentes, tá? Foi só uma possibilidade. E aí dá para aplicar em várias outras possibilidades com os blocos. Mas vamos voltar aqui para stepwise, né, que vai selecionar. Nós já colocamos tudo aqui que é necessário e vamos clicar em OK. Pedro, Oi. você não gosta de colocar a descritiva também? Porque aí você tem ideia já de média e desvio das variáveis que entraram? Vamos colocar aqui então as análises descritivas. Eu sei que por padrão ele solta a correlação entre cada variável e a massa muscular. Mas, como nós não lembramos ou não conhecemos o banco, né, é bom saber as descritivas. Isso a gente admite, né, que já conhecemos previamente, mas aqui como estamos vendo os dados vamos falar, primeira vez, é importante, né? Então, colocamos as descritivas também, damos o OK para ver o que o SPSS retorna. Eu vou colar isso aqui no Excel, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar. André, e se o Alce entrar na reunião, você me avisa que a gente... Ixi, já entrou, já tá de velho aqui já. Ah, é? Não, ele entrou, Pedro, mas pode dar sequência, aí a gente vai com o curso até no intervalo. Tá. Aí depois do intervalo a gente vem com o Alce. Ele levantou a mão aqui, ele quer falar alguma coisinha, Pedro. Ah, pode falar. Ah, não, ele só falou que está presente aqui na chamada. É só para o Pedro me ver. Ah, eu não estou vendo, só estou no Excel aqui, mas tudo bem, sem problemas. beleza. Obrigado. Então, colei aqui os valores. Deixa eu diminuir as casas decimais aqui. Opa. Acho que 2 só tá bom. Vou organizar esses dados. Então, nós temos aqui a descritiva. De média e desvio padrão, como a gente não foi na análise descritiva mesmo, ele não vai trazer valor mínimo, máximo, amplitude, né, tudo aquilo que é importante também, mas como é só um acessório aqui, né, ele traz só o básico. Então, nós temos a análise descritiva de média, desvio padrão e o N, né, aqui a gente pode já conferir se todas as pessoas, todos os meninos tinham todas as variáveis, e aqui nós vemos que sim, então já podemos excluir essa coluna. Nós temos aqui a média 19,8 de massa muscular e assim por diante, né, o valor de cada variável e o seu desvio padrão. Tá? Então essa foi a análise descritiva. Vamos ver o que é importante da regressão agora. Aqui ele traz a correlação de Pearson. Então, ele já admite que seus dados são normais. Muitas vezes você tem que testar correlação de Spearman, né, no caso de não normalidade. Aqui ele traz uma matriz, né, de correlação e como a variável de importância no nosso estudo é ver correlação com a massa muscular, então, nós excluímos ou todas essas colunas para ficar só a correlação da massa muscular com as variáveis independentes, ou todas essas linhas, tá? Tanto faz. Aí vocês veem a forma que vocês preferem ver isso daqui, tá? Então, eu prefiro ver numa forma mais de coluna, né, mais vertical, então eu vou excluir tudo isso daqui que não é necessário no nosso estudo aqui. Eu vou só diminuir a tela aqui para agilizar o meu trabalho aqui. Então, deletei. Vou retornar aqui para ver a correlação.
Aqui eu posso excluir essa coluna, que ele só fala do que é a correlação. Vemos aqui que não temos correlações muito grandes, tá? Deixa eu ver aqui, por que que ele repetiu? Engraçado, nessa correlação que ele solta, ele não trouxe o nível de significância. É estranho isso. Deixa eu fazer algo aqui que vai nos ajudar a visualizar. Então, eu vou pedir para ele organizar aqui do menor para o maior. Então, nós vamos ver diretamente qual correlação foi maior. Só um minuto. Então, vou selecionar aqui. Aqui, na verdade. Então, ele já organizou aqui os dados. Então, nós vemos aqui, ó, a maior correlação negativa foi com a idade para o PVC em anos. Então, esse foi o que teve a maior correlação inversa com a massa muscular, que não foi grande, né? E aqui nós vemos as correlações positivas. A maior delas, número 1, correlação perfeita com a própria variável, né? A gente desconsidera isso. E a maior correlação que nós tivemos para os meninos foi da dobra cutânea tricipital com a massa muscular. E aí, em seguida, veio a estatura, depois a dobra cutânea da coxa, a pilosidade pubiana, então olha que interessante. E agora, depois de ver as correlações, vamos ver quais variáveis efetivamente entraram nos modelos preditivos. Então ele apresenta aqui deixa eu ver como está essa tabela. Então, a primeira coluna é só o coeficiente de correlação que eu mostrei para vocês. Na segunda, ele traz a significância de cada uma das correlações. E na terceira, o N. Então, olha que bagunça. Nossa, é melhor fazer a descritiva pelo lugar certo mesmo, né? Vamos ver o sumário aqui dos modelos. Deixa eu ver se ele fez certo aqui. Que parece que ele soltou só um modelo. Um modelo número 1 só. R ao quadrado bem baixo, eu acho que ele não fez a stepwise. Não, ele fez, é que ele desconsidera os outros, que não valeu nada, os outros não deu certo. Deixa eu só confirmar. Tava stepwise mesmo. Nossa, mas será que nenhum modelo ficou bom? Só deixa que presta. Por isso que eu gosto do stepwise. Se não presta, Caramba. ele joga tudo fora. Quando eu fiz aquele exercício que você mandou, só tinha dado essas. Entendi. Material, as outras, enfim, eu coloquei um monte. Então, realmente, nas crianças e adolescentes é difícil mesmo predizer a massa muscular. Vamos ver. Estou rodando de novo só para desencargo de consciência. Então, nós vemos aqui o sumário do modelo. O modelo não ficou legal, né? Um R quadrado de um coeficiente de determinação de 7%. Então, com tudo aquilo que a gente colocou, só com a pressão arterial, que foi significativa para entrar nos modelos, nós explicamos só 7% da massa muscular. O modelo, ele foi significante, né? Apesar de ser baixa a explicação, ele foi significativo, né? O P dele foi menor que 0,05. O F da ANOVA, tá? Se quiser reportar isso é importante quando for tratado o modelo. Aqui o modelo, nós temos uma constante. E aqui nós temos o coeficiente de regressão de cada variável. Então, o coeficiente de regressão da constante e da pressão arterial aqui. Esses são os valores que nós multiplicamos pelo valor da constante e pelo valor da pressão arterial
para chegar a um resultado de predição, tá? Aqui nós temos o erro padrão de cada um dos coeficientes de regressão. Nós temos aqui um coeficiente de regressão padronizado, que ele serve para a gente comparar entre as variáveis independentes dos modelos a importância relativa de cada uma para determinar o valor de massa muscular. No caso aqui a gente teve só uma, mas se nós tivéssemos mais de uma, né, se fosse um modelo mesmo de regressão múltipla, aí esse valor mostra, independente da unidade da variável, qual a importância dela. Então, assim, nós poderíamos ter aqui perímetros em centímetros, valores de peso, né, em quilos. Independente dessa variável, isso daqui mostra qual que é mais importante, tá? Isso daqui é como se fosse um score Z de cada variável que entra da regressão múltipla. Então, é com base nisso que a gente vê qual foi mais importante. E, claro, vendo a significância de cada uma, então isso fala se a variável foi ou não significativa. E aqui no modelo stepwise de regressão múltipla, ele só vai colocar variáveis significativas, exceto a constante, tá? Eu vou fazer uma outra regressão para a gente interpretar melhor essas coisas, porque aqui ficou um modelo de regressão simples, né? Não tem nada a ver com o que a gente propôs, que era um modelo de regressão múltipla. Tá? Deixa eu rodar outro, então. Espera aí, Pedro. O mais importante, você não falou que a multicolinearidade já mostrou que o modelo não presta. Na verdade, aqui ficou o número 1, né? Que não presta, mas não tem base, né? Porque é só uma variável independente. E aí nem faz sentido a gente ver isso. Vamos ver com um modelo com mais variáveis, tá? Vamos lá. Por isso, se você colocar todas, por exemplo, ou quase todas, mesmo assim ainda vai vir poucos modelos, porque ele faz todo o trabalho. Eu vou mudar a variável dependente, porque a gente vai conseguir algo melhor aqui. Vamos supor que a variável que a gente quer predizer, deixa eu tirar ela daqui, seja o peso. O body mass. Ai, cadê ela? Peraí. Aqui. Então, vamos pôr ela como dependente. Então, nós estamos criando um modelo para prever o peso corporal, tá? Tira o BMI também. É verdade, né? Porque senão vai ficar complicado aqui. Deixa eu deletar os históricos aqui. Porque se a gente deixar o BMI, ele é derivado do peso e vai ser óbvio que vai ficar bom o modelo. Então vamos deixar só as variáveis que já estavam para predizer a massa muscular. Então aqui eu não vou explicar novamente, né? Média e desvio padrão. Aqui a correlação é aquela interpretação. A gente pode jogar lá no Excel e ver qual foi maior, qual foi menor. Vamos ao que interessa, que são os modelos. Então aqui ele mostra por modelos quais variáveis entraram e quais foram removidas. Então percebam que de acordo com o modelo foi crescendo, foram entrando mais variáveis e poucas foram removidas. Então, aqui a gente já tem remoção de algumas, mas vamos ver o sumário aqui, que é sempre a melhor maneira de você ver quais foram os melhores modelos. Então, nós tivemos 16 modelos possíveis, tá? Partindo do R² de 91%, então, o primeiro modelo aqui já explica 91% da variância do peso corporal. Então, ótimos modelos, né? O erro padrão de 3,4 quilos. Então, na média, a estimativa ela sempre vai errar esse valor, né? Em média. E vamos ver aqui
Os coeficientes, claro, como é o stepwise, ele só vai retornar modelos válidos, tá? Então tem aqui a estatística da ANOVA e a significância para cada um dos 16 modelos. Quando está 000 tudo aqui é porque é menor que 001. Tá? Prestem atenção quando forem mandar para algum congresso, algum trabalho acadêmico, muitas vezes a gente esquece de substituir isso daqui, tá? E é errado você falar da significância dessa forma. Você tem que pôr que ela é menor que 001, tá? Só uma observação. Então nós temos aqui um resumo, né, de cada um dos 16 modelos. Vamos ver o primeiro modelo aqui. O que é mais importante que a Stepwise nos fala para predizer o peso corporal de meninos, né, jovens. Então, o primeiro aqui é o perímetro do quadril. É o que teve maior relação com o peso corporal. E ele foi significante? Foi. E ele sozinho, quanto que ele importa aqui para esse modelo? Então, esse valor. Vamos ver aqui no segundo modelo, como que ficou. Entrou o perímetro do quadril e a estatura. Então, a estatura é a segunda mais importante. Então, agora a gente já tem possibilidade de ver a importância de cada coeficiente aqui padronizado. Então, olha daqueles 90 e tantos %, qual que é a importância do perímetro do quadril? Então, 77% foi responsabilidade dele de explicar aquela variável peso corporal. E dessa estatura, explicou aproximadamente 26%. Então, não porcentagem. Né? Aqui mostra o grau de importância para determinar a variável, o valor da variável estimada, tá? Então, assim, o peso, né? O peso de cada variável independente para determinar a variável estimada. Então, esse número sempre vai ser abaixo de 1. Tá? Então, nós vemos aqui que relativamente a variação no perímetro do quadril é mais importante para explicar o peso corporal do que a variação na estatura, tá? Independente das unidades aqui. Poderia ser centímetro aqui, quilo aqui. Aqui é sempre padronizado, não importa as variáveis. Em seguida, a gente vê que tanto a constante como as duas foram significativas para o modelo. Aqui traz o intervalo de confiança desse coeficiente, né, de regressão. E aqui nós temos os valores referentes à multicolinearidade. Será que existe relação entre o perímetro do quadril e a estatura? Isso é desejável que não se tenha, tá? Para cada uma ter uma importância relativa para explicar o peso. Então é por isso que a gente vê a multicolinearidade. Lembra que é importante que esses modelos não tenham uma multicolinearidade maior do que 10? Então esse segundo modelo está adequado, tá? Então essas variáveis não guardam uma grande relação entre elas. E assim, nós analisamos todos os outros modelos, tá? Aí tem a inclusão, né, de mais variáveis. Então aqui entrou o perímetro da coxa média, e aí ele teve uma importância um pouquinho até maior do que a estatura, e assim por diante. A gente vê que quanto mais variáveis entram nos modelos explicativos, maior é a inflação da multicolinearidade, porque vai aumentando a possibilidade de relação entre as variáveis independentes. E aí nós temos aqui um valor um pouco maior. Vamos por debaixo, já está quase passando do que é permitido. Né? Aqui no quinto modelo já está quase fora. No sexto ainda está dentro, mas está crescendo, né? A multicolinearidade. E chega um momento aqui que essa multicolinearidade ela passa daquilo que é permitido. Olha, nesse 10º modelo, já não é um bom modelo para a gente prever
o peso corporal, porque aqui a gente já tem uma multicolinearidade significativa, né, maior do que 10. E aí a gente, se fosse publicar esse trabalho ou mostrar em um congresso, a gente mostraria os 9 modelos somente, tá? E o autor, ele escolhe aquilo que for mais conveniente ou mais aplicável para ele. Tá? A gente fala, né, que foram gerados 16 modelos, mas só exibimos 9 porque o 10º já teve uma multicolinearidade impraticável. Agora vamos ver na prática qual foi aqui o resultado desses modelos. Então, o SPSS, ele coloca aqui por último, tá? A estimativa, tá, desse peso corporal. Então, aqui eu não estou entendendo, ele colocou 4 só. Eu vou apagar isso daqui e vou rodar o modelo de novo, só para a gente ver o que sai aqui. Porque a gente tinha feito para massa muscular, eu não sei o que ficou de resíduo daquela estatística. Então, vou só rodar isso de novo para a gente saber. André, eu já vou parar, tá, para o intervalo. Quero só mostrar mais isso. Não, tá E a tudo gente bem. para, tá? Tá certo. Fica tranquilo aí. Tá. Então, rodei de novo, né? Vai sair a mesma coisa, os 16 modelos. Tranquilo. Estão todos aqui. Vamos ver o que ele nos mostra de predição. Então, ele trouxe realmente, Thiago, olha, só um modelo, tá? Então, eu vou colocar aqui os valores próximos, tanto do peso corporal como do perímetro do quadril, para a gente ver como que ele fez, o que ele colocou nesse só um modelo, né? Vamos lá. Então, eu vou passar essa variável aqui lá para perto. Olha, você tem que clicar e segurar um tempinho. Aí ele deixa você mover a variável. Então, eu vou passar essa variável do perímetro do quadril lá para baixo, para perto do nosso cálculo. Então, coloquei ela aqui. Vou colocar a massa corporal para a gente comparar os dois. Body mass aqui. E a constante a gente vê para calcular, tá? É muita variável, né? Bom, ok. Então, eu passei aqui a variável predita e a variável real, né? Medida. Então, nós temos o peso da balança e o peso estimado. Vejam que está perto, né? Está próximo, olha. Tem pouco erro aqui por enquanto. Agora, vamos tentar calcular, ver se esse cálculo aqui está correto. Então, vamos ver o valor da constante do modelo 1, para ver se esse valor predito é desse modelo mesmo. Então, vou voltar aqui no modelo 1. Nessa tabela aqui. Então, como que funciona isso daqui? Você soma o valor da constante, mais isso, vezes o perímetro do quadril do jovem. E aí você chega no resultado estimado. Então, seria 1,337. Peço para vocês fazerem junto comigo para eu ver se eu não estou errando aqui. Vamos lá. 1,337 vezes o perímetro do quadril da primeira criança aqui, que seria 65,2. Aqui no meu deu 87,1724. Aí a gente tira, né, como a constante ela é negativa, a gente faz isso menos a constante. Deixa eu voltar para ver o valor da constante.
É menos 59,535. Aqui na minha conta, deu 27,63. Então, esse modelo predito aqui não é referente ao modelo 1, tá? Infelizmente, nós não sabemos qual valor predito, esse valor predito é referente a qual dos 16 modelos, tá? Então, não usem isso daqui quando vocês fizerem a stepwise, tá? Porque a gente não sabe de que modelo veio. Pedro. Oi, pode falar. Será que não seria do modelo que tem o maior R? Podemos conferir, vamos ver rapidinho, né? Que o nosso tempo tá... Só uma ideia, de repente a gente consegue. É só 16 itens para calcular. O duro é isso também, né? É melhor deixar. Mas deve ser, né, Ana, assim, como ele não deve levar em conta o VIF, etc., deve ser do melhor, como o Thiago tinha suspeitado. Foi o que eu pensei. Eu nunca uso aquilo lá, Pedro. Por que você usou aquilo lá? Não entendi. É que assim, professor, esse negócio aqui, esse valor predito, ele já calcula, você não precisa ficar montando as equações no Excel para chegar no valor estimado, entendeu? Então, assim, ele adianta a nossa vida. Se você quiser ver de imediato, né? Mas onde que... E não tem erro, né, professor, de digitação, por exemplo. Porque quando a gente monta as equações, corre um risco da gente errar. Mas o erro é maior quando você não sabe de onde vem, né? Aham. E assim, eu vou testar isso depois no MedCalc, que talvez ele traga alguma alternativa para já trazer os valores preditos, né? De todos os modelos, aí ficaria mais fácil, né? Menos trabalho. Mas é isso. Acho que é isso que eu queria mostrar e passar. E na aula que vem a gente segue com as variáveis dummy. Pedro, vai lá na caixinha só para ver porque você clica isso daí, essa opção. Informação lá. Só tem essa opção aqui, olha. Salvar os valores não padronizados. Então. Eu já testei com um modelo de regressão simples, que é uma variável só predita, uma variável independente, de um modelo só, dá certo. Mas para regressão múltipla deve ser o maior R quadrado mesmo. Né? Para stepwise ou múltipla. Eu acho que sim. Eu acho que é. Então é isso. Mas é isso que eu queria passar. Desculpe ter passado aí um pouco do intervalo, do horário. Não, se chamando nós para janta, tá bom. Imagina. Pedro, muito obrigado aí por dar sequência aí no curso de estatística, viu? Opa, de nada. Eu espero que deu para entender e que não tenha ficado muito ruim, assim, sem eu ter planejado. Mas eu acho que às vezes é até melhor, que fica um pouco mais dinâmico, né? Mais explicativo. Ficou excelente, Pedro. Obrigado. Gravou aqui, eu te encaminho, tá bom? Perfeito. Aí depois eu coloco lá no YouTube. Podemos fazer um intervalo? Oi, professor? Não, sim, podemos fazer. Só avisa ao Silvano que ele vai apresentar